Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Insuterm, e hoje teremos a 13ª dica de mestre, com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa aquele like. E hoje iremos falar sobre iluminância. É com você, mestre. Meus amigos higienistas, colegas peritos, prevencionistas, arquitetos e profissionais que se dedicam à melhoria dos ambientes de trabalho. Nós estamos gravando esse vídeo, que é a Dica de Mestre número 13, promovido pela Insuterm, divulgado pela Insuterm também. E vocês que já estão acostumados com essas mensagens e acompanham tanto no canal da Insuterm quanto no meu canal, também no YouTube, sabem que eu tenho feito vários desses vídeos, de vários assuntos de higiene ocupacional. E agora, mais recentemente, estou me dedicando a falar sobre a iluminação em ambiente de trabalho, e esse é o segundo vídeo da série. O primeiro foi lançado aí há 2 semanas atrás, e eu foquei um pouco sobre a questão da luminância. Hoje eu quero falar sobre a iluminância. A iluminância que se trata desse aclaramento da superfície, essa área da superfície que está sendo aclarada, onde nós temos às vezes um papel, temos um desenho, temos alguma peça que estamos trabalhando, onde a luz está incidindo nessa área, está aclarando essa área para nós. Okay? Muito bem. Então nós vamos primeiro lembrar de alguns conceitos como esse, que o nosso olho reage à luz, e numa faixa muito estreita, dentro do espectro das radiações monocromáticas ou das radiações eletromagnéticas. A parte que o nosso olho responde está entre aproximadamente 380 até 700 nanômetros, sendo que a parte que mais nós desfrutamos das belezas da natureza está entre 500 e provavelmente 600 nanômetros, onde a gente consegue ver as cores, aí um pouco mais como você está vendo aí esse desenho, que tem o azulzinho por volta de 450 e o vermelho chega até 700. Nossa grande sensibilidade é para a cor amarela de 550 nanômetros. Uma coisa importante para nós é que a nossa reação fisiológica, a nossa disposição para trabalho, ela depende muito da luz. É o que eles chamam do ciclo circadiano. Porque a luz, ela provoca em nós alguns hormônios, ela faz com que alguns hormônios sejam gerados no nosso organismo em função da luz recebida. Então, se você observar bem, que nós podemos ter aí o hormônio chamado cortisol e melatonina, que são os principais considerados aqui na iluminação. Isso pensando na nossa iluminação mais natural do sol, mas também está diretamente influenciada pela luz artificial quando nós estamos num ambiente interno. O cortisol é liberado normalmente pela manhã, quando nós estamos expostos à luz natural, uma luz mais forte, e nos dá energia, que faz com que a gente tenha disposição para o trabalho. Enquanto que a melatonina, ela aparece à noite junto com a escuridão e que nos dá a sensação de sonolência, que nos faz dormir. Então, nesse relógio aí do circadiano, vamos para notar que nós temos maior disposição entre 6 e a meio-dia, depois vai caindo um pouquinho, à noite nós queremos dormir porque o cortisol é baixo. Uma questão sempre que aparece, que é a questão da perda da visão. Será que alguém que trabalha em local escuro perde a visão? Essa questão foi levantada há mais de 100 anos atrás e nunca houve uma comprovação. Coloquei aqui uma frase
desse Dr. George Courant. Ele diz que em adultos é improvável que a privação de luz tenha longos efeitos negativos na visão. O efeito de cegueira das cavernas, a perda de visão por estar no escuro por longos períodos tem sido refutada, né? Essa aqui então isso não tem base científica para dizer que alguém que trabalha no escuro vai ter a sua capacidade visual diminuída. Eu fiz uma longa pesquisa sobre essa questão das unidades de medida que são usadas, né, no estudo do ambiente de trabalho. Nós estamos muito acostumados com o Lux atualmente, mas essa história é longa, essa história já tem mais de um século, né? Então, desde que começaram-se a estudar a questão da luz, que é uma coisa super importante na humanidade, né, porque a luz é tratada de vários pontos de vista, desde aqueles que estudam as estrelas, né, desde daqueles que trabalham no campo, seguiam pelas estrelas, quem está no mar também, que depende, tudo isso está tudo associado, né? E também nós encontramos também a luz muito importante nos profissionais de teatro de muito tempo atrás, que precisavam da luz para poder criar um cenário, né? E astrônomos, e aí vai. Então, rapidamente aqui, nós temos aí uma primeira unidade que começou a ser criada em 1860, né, dentro de uma lei no Reino Unido, né, que definiu que a vela de óleo de baleia, né, que queimava a cerca de 7,8 gramas por hora, ela gerava o que eles chamavam de candle power, né. Em 1909, aí houve uma reunião de vários países aqui do Reino Unido, França, Estados Unidos e até da Alemanha, só que a Alemanha discordou, e eles criaram uma unidade chamada candela, ou candle, né? Na verdade, o nome mesmo é em inglês, é candle. Depois é que os próprios países de língua inglesa aceitaram a ideia de candela, já indo mais para o latim. Tá? E aí eles definiram que o candle power, né, era aproximadamente um candle power igual a aproximadamente um candle, né? Foi uma primeira definição de medição, então, de potência das velas. Nós usamos muito tempo no Brasil a questão de vela também. Candle significa vela, lâmpada, né? Eu me lembro que quando eu era criança, ainda a minha mãe falava assim, vai lá na venda, lá eu morava numa cidade pequena, e compra uma lâmpada de 60 velas. Né? Essa é uma expressão antiga que nós temos, né? Que vem do candle, né? Vem da candela. Em 1923, nós encontramos aqui a primeira ideia que é de iluminação de superfície, que é o chamado photocandle, né? Apareceu numa lei, muito até, eu diria, avançada para a época, nos Estados Unidos, né, que definiu o chamado photocandle, ou que nós traduzimos por pé-candela, né, a área iluminada a um pé de distância, né, aproximadamente 30 e poucos centímetros. Né. E depois, em 1937, isso começou a ter já um peso mais internacional, e dentro da Comissão Internacional de Iluminação se definiu, então, que esse candle por centímetro quadrado, né, ali, ele era a partir do que eles chamavam de um corpo negro, black body, né, e que era a partir da platina, tido como um metal extremamente importante nas medições. Em 1948, né, esse mesmo comitê definiu que 60 candelas, aí já usando o nome candela e não candle mais, né, seria então o ponto de congelamento da platina. Né. E o Lux, que é a unidade que nós trabalhamos hoje, só veio surgir ou adotada pela Comissão de Pesos e Medidas, uma convenção geral das organizações de pesos e medidas, em 1960, e definiu que era igual a 1 lumen por metro quadrado. Isso é o que nós encontramos, né, na nossa história aí. Muito bem. Quando nós falamos então em iluminação, né, a primeira coisa que a gente já descartou, que é a questão da doença, mas a iluminação é extremamente importante tanto para o acidente de trânsito
e também até para acidente do trabalho também, não como questão de doença, mas como questão de acidente do trabalho. Estudos na Austrália mostraram que 65% das colisões de veículos, né, eram causadas por a péssima iluminação nas vias públicas, né. E um dado assim que é curioso para mim é que nos Estados Unidos a lei que introduziu a iluminação dentro do trabalho é de 1919 e ela foi provocada porque eles consideraram que 18% dos acidentes de trabalho eram relacionados à precariedade de iluminação. Então, 1919. O dado que aparece junto é que nessa época houve nos Estados Unidos aproximadamente 2 milhões de acidentes de trabalho. Né? Então a influência era muito grande. Aí você começa a imaginar essas fábricas antigas que tinham péssima iluminação e as pessoas podiam tropeçar, poderiam, por exemplo, de repente mexer numa máquina sem conseguir enxergar que ela estava em movimento, e aí vai. Né? Outra coisa importante que vem se estudando muito é a questão de produtividade, de um nível de atenção, de vigilância e tal. Então tem um estudo aí importante de um sujeito mais moderno, e tem vários artigos publicados, como esse Boyce, né? E ele fez um estudo comparando um ambiente de 250 lux na madrugada e outro com 2.800 lux. Então ele determina que o estado de vigilância nosso é muito melhor num lugar bem iluminado. Imagina 2.800 lux, é um lugar muito claro, né? E isso nós estaríamos aí pensando na madrugada, onde, né, nós não temos mais a produção de cortisol. Outro dado interessante também que tem estudado muito é se você melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a produtividade. Vários pesquisadores têm determinado que não é só a iluminação, existe também uma questão de gestão de trabalho, de relacionamento profissional e outras coisas que são importantes nessa questão. Um estudo mais importante, ou talvez um primeiro estudo feito que considerou iluminação e produtividade, foi desenvolvido pelo professor Mayo. Lá no começo do século passado, ele trabalhou numa empresa da Westinghouse Electric, que tinha na época cerca de 45 mil empregados, e ele fez vários estudos aumentando e diminuindo o nível de iluminamento, ele foi meio inconclusivo, foi muito criticado por isso. Eles chamam isso de Hawthorne Studies, né? Mas isso criou também, inclusive, a própria teoria de relações humanas nas empresas, porque o talvez mais importante do estudo de Mayo foi que as pessoas se produziram mais porque elas estavam sendo consideradas, estavam sendo respeitadas no seu trabalho do que propriamente a iluminação. Isso é um fato histórico extremamente importante. Né? No Brasil nós temos a nossa Lei 6.514, que fala de iluminação, dá alguns critérios. A Portaria 214, 78, considerou a iluminação uma questão de insalubridade, depois ela foi revogada e a iluminação passou para a nossa NR17, né? Já em 1990. E nós temos hoje algumas normas também novas, que é a NBR ISO CE 8995 trata desse assunto, né? E o termo novo que se usa nas normas brasileiras, que é iluminância, que é igual a iluminamento. Inclusive também temos uma nova norma da Fundacentro, a NHO 11, que trata desse mesmo assunto. Então quem quiser se estudar um pouco melhor tem que ter na mão essas duas normas brasileiras. Muito bem, eu fiz aqui um comparativo entre a norma brasileira NBR ISO 8995 e a NHO 11. Será que elas são diferentes? Praticamente elas tratam dos mesmos assuntos, os mesmos parâmetros, né? Os mesmos critérios. Então, trabalhar com a NHO 11, trabalhar com a ISO, na base dela, naquilo que ela, no seu núcleo, elas são extremamente semelhantes. Quando é que elas vão mudar? Vão mudar na questão que a NHO 11 foca um pouco como na iluminação
da exposição ocupacional, enquanto que a NBR vai mais para um lado de projeto. Alguns termos importantes que apareceram nessas normas mais recentemente e que vale a pena também dar uma olhada, porque isso aqui não era tratado antigamente, que é por exemplo, o UGR, né, que é o índice de ofuscamento. Então, uma das coisas que atrapalham muito o ambiente de trabalho é quando nós temos uma lâmpada ou um foco de luz nos olhos. Isso traz grande desconforto. E aí também se criou também o índice limite de ofuscamento, chamado UGRL. Tá? Ângulo de corte, quer dizer, como que está a lâmpada posicionada, se ela permite que esse fluxo venha nos olhos ou não. Outra coisa importante é a aparência da cor, né? As lâmpadas, elas, em função da sua temperatura, elas podem mudar as cores que você está enxergando, né? Porque não extrai daquele corpo que está refletindo a luz todo o seu potencial de cores. E aí cria-se o índice geral de evolução de cor, temperatura da cor correlata. A gente vai falar um pouquinho mais com calma para frente disso, mas alguns termos que vão ficar por aqui e que, se você não está familiarizado, eu recomendo que você dê uma lida com mais calma sobre esses assuntos aqui. Primeiro vamos falar sobre ofuscamento. Note que você mesmo já notou isso, que no seu trabalho, na sua casa, às vezes você está no computador ou você está na televisão e tem uma lâmpada ligada perto de você e você fica incomodado porque a luz bate direto nos seus olhos, conforme o ângulo de incidência, né? Então isso é um ofuscamento que pode acontecer. Uns são direto, outros são ofuscamento indireto. Tá? Esse ofuscamento ele é um parâmetro até um pouquinho complicado de ser calculado, né? Tá? Chamado UGR. Tem uma fórmula aí toda bem sofisticada aí para se calcular isso. Mas em termos de UGR, desse índice de ofuscamento, né, então quando você está fazendo um desenho técnico, né, esse índice tem que ser muito baixo, para não atrapalhar, para não dar desconforto. Em leitura já se tolera um pouco mais, e lógico, em ambientes mais abertos, grandes salões, então o ofuscamento ele é mais tolerado. Já veja que está um índice aí até de 28, né, isso é o que diz as nossas normas. Tá? A questão da temperatura da cor, que você quando vai comprar uma lâmpada, esse número vai aparecer, né? E você vai encontrar alguns números que você talvez não vai entender bem, né? Porque vai dar essa temperatura em graus Kelvin, e normalmente esse número é muito alto, né? Tá? Então, para quem já estudou um pouquinho de física, sabe que essa temperatura absoluta, que é medida em graus Kelvin, não é? Seria de 6.500, por exemplo. Você fala, nossa, como que uma lâmpada pode gerar uma temperatura dessa ordem? Se isso for verdade, ao ligar essa lâmpada derrete toda a minha casa, né? Na verdade, é um termo referencial. Quando nós falamos que a temperatura de cor, nós associamos aquela cor que está sendo reproduzida em função da iluminação interior, né, do ambiente, ou até da luz do sol, a uma cor obtida quando aquecemos um metal, né, normalmente uma barra de ferro, por exemplo. Então, quando você aquece uma barra de ferro, e quanto mais aumenta a temperatura, a cor do ferro muda. Então, se nós dizemos assim, ok, a temperatura da cor provocada por essa lâmpada é de 6.500 graus Kelvin, é semelhante a aquecer um ferro, e ele vai ficando cada vez mais claro, né? Ele está escuro no começo, vai ficando amarelo, vai ficando vermelho, e assim vai. Quando ele chega em 6.500 graus Kelvin, aquele metal aquecido, ele tem uma cor semelhante àquela que a sua lâmpada vai provocar também. Tá? Uma lâmpada antiga, uma lâmpada incandescente, ela tem alguma coisa próxima de 2.700 graus Kelvin. Tá? Veja essas figuras aqui, ó. Essas figuras mostram que conforme a lâmpada ou a iluminação que você tem no ambiente, você pode enxergar um quadro totalmente diferente. Tá? Então, se você tiver no primeiro desenho à esquerda, né, entre 2.700 e 3.000 graus Kelvin, tende a ser alguma coisa um pouco mais amarelada. Né? E entre 4.000 e 4.500, alguma coisa meio bege,
e tornaria mais para o branco mesmo, quando seria acima de 5.000 graus Kelvin. Então, se você está olhando um quadro, está olhando uma paisagem, ou até uma roupa, e você pode ter a impressão de que a cor mudou, mas ela não mudou. O que mudou foi a lâmpada que você está usando. Nas nossas lâmpadas que a gente compra hoje, essas informações são importantes. Se você pegar uma lâmpada, por exemplo, hoje de LED, né, o próprio Inmetro exige que no selo apareçam algumas informações. Por exemplo, a potência, né, o fluxo luminoso, que é aquela energia luminosa que sai da lâmpada, né, e esse fluxo luminoso incide sobre uma área e vai aclarar essa área. Então essa é uma informação importante. E a eficiência, né, quantos lumens por watt. Então lógico que quanto maior esse número, você tem uma lâmpada muito mais eficiente. Outros dados importantes que o fabricante às vezes não é obrigado a dar, mas um bom fabricante acaba fornecendo, a potência, que na verdade é exigida, alguns dados como a base, como é que ele vai se conectar na sua ligação elétrica, voltagem, a temperatura de cor. Veja que aí esse exemplo que eu estou dando fala em 6.500 graus Kelvin, que é uma lâmpada que vai se aproximar da luz do dia. Tá? Vai dar o seu índice de reprodução de cor, que ela reproduz 80%, né, então, da luz do dia, né, que é isso que é um dado ali, o fluxo luminoso, o fator de potência, e esses dados são realmente importantes. Tá? Aqui eu coloquei já uma outra informação, tá, parecida com aquela anterior, que eu já tinha acabado, e até hoje, falando em lâmpada LED, diz quantas horas essa lâmpada dura, por isso que a gente hoje é mais econômico, quando usamos LED e não usamos mais lâmpada incandescente. Nas lâmpadas fluorescentes antigas também esses dados aparecem quase como, entre aspas, um código de barra, né? Então quando você vai comprar uma lâmpada incandescente, você vai ver esses números que mostram potência, a cor, o quanto ela reproduz, a reprodução da cor, a temperatura de cor. Todos esses dados aparecem também numa lâmpada incandescente. Tá? Na nossa NR17, ela fixa um jeito de você medir o nível de iluminamento, né? Ela diz que é no plano ou campo de trabalho. Então você pensa numa mesa, imagina uma pessoa que está fazendo um bordado, uma pessoa que é uma costureira. Então ela tem ali uma mesa que está fazendo então o seu trabalho, ali é que nós vamos estar medindo, tá? Onde os olhos estão focados lá. Tá? O instrumento é chamado luxímetro, não é? E esse instrumento tem que ter uma sensibilidade próxima do olho humano, porque tem certas fotocélulas que não tem, né? Então precisa ter esses dados segundo a nossa NR17. Aqui nós temos um exemplo de um instrumento, né, que o fabricante mostra qual é a curva esperada, né? Então você tem duas, na verdade aqui nesse desenho você tem duas curvas, uma que é a curva da CEE, né, que é essa Comissão Internacional de Iluminação, aí, que diz que é o nosso espectro visual, e tem a resposta do instrumento. Então essas duas curvas tem que, um bom instrumento, na verdade, vai mostrar uma curva só, porque elas estão sobrepostas. Quando o seu fabricante, primeiro, se não der essa informação, você tem que desconfiar da qualidade do seu aparelho. E quanto mais próximas, ou mais sobrepostas as curvas, então melhor é o seu instrumento, porque atende essa curva dessa Comissão Internacional de Iluminação. Tá? Entre a nossa NBR 8995 NHO, então nós vamos ver que a NHO tem um foco na exposição ocupacional. Ela vai ensinar você a fazer a medição para saber se o trabalhador está num bom local iluminado. Enquanto que a NBR, usando os mesmos critérios, ela vai estimular a pessoa a fazer um bom projeto de iluminação. Então são assim, que muda um pouquinho a abordagem praticamente no final das normas. Tá? Aqui eu coloquei alguns dados da nossa NHO, já que nós estamos falando de trabalho, de trabalhador, né? Tá? E não de projetistas. Né? Então a NHO 11, ela pede para medir ponto a ponto, comparação dos valores lidos com a iluminância mínima, né? Tem um quadro de iluminância mínima,
né? E aí ela vai dando todos os critérios, eu coloquei aqui aqueles que são principais. Mas para todos os efeitos, o mínimo nível de iluminamento que nós temos no ambiente de trabalho é 200 lux, né? Tá? E aqui tem alguns dados gerais, assim, que serve como uma regra geral, né? Então mínimo, e vamos trabalhar em alguma coisa em torno de também de 750. Esses são os valores mais comuns para o ambiente de trabalho, né? Então isso aqui diz a nossa NHO 11. Tá? Coloquei outros exemplos que também vão aparecer. Notem que aqui aparece junto com o nível de iluminamento, no caso aqui, sala para atendimento médico. Então o nível de iluminamento 500, né, um mínimo aqui, e uma explosão de cor de 90, né? Então isso aqui é naquele caso ali no atendimento médico, o médico não pode olhar a pele ou uma garganta de alguém, e ele está acostumado a fazer o seu diagnóstico em função da cor do tecido, né, que está ali, e de repente olhar e não perceber que tem uma infecção porque a lâmpada distorce aquela cor. Então isso aqui é importante, ter um altíssimo índice de resolução de cor em ambientes médicos. Tá? Bom, a iluminância que a nossa NHO fala, aqui na nossa média, ela aparece essa equação aí, né? Por incrível que pareça, isso aqui não é nada novo, tá? Isso aqui já apareceu em 1947. Então o que a NHO 11 traz aqui já nesses últimos anos aí, como até alguma novidade, não é novidade. Tá? Isso aqui já é uma prática muito antiga que você vai encontrar na primeira edição desse manual aqui do Instituto de Engenharia, né, dos engenheiros elétricos de iluminação, né? Então isso aparece aqui. Tá? Então não fique decepcionado com isso, porque isso já é uma coisa, até o próprio desenho que está na NHO é muito parecido com o que está nesse handbook aqui. Esse desenho que está aqui, ó, tá? Essa maneira de medir, ela é bem antiga. Tá? Mas aí você vai ver detalhes da NHO, vai explicar, vai dar exemplos para você ver como é que você faz a avaliação em vários pontos, nos cantos, das mesas, assim vai. A NHO está bem didática nesse aspecto aqui. Na casa da nossa NBR, né, ela chama bastante atenção para a questão do ofuscamento, principalmente quando você tem uma tela de computador, ela chama isso, né, e ela associa isso um pouco com a luminância da lâmpada, né, essa luminância que é dada pelo próprio fabricante da lâmpada, né, e conforme esse ângulo de corte que você tem que ter nas luminárias. Isso é uma questão que está na nossa NBR. Muito bem, então esse trabalho todo que nós estamos mostrando para vocês aqui é importante para o nosso dia a dia, né? Você possa considerar isso aqui no nosso trabalho. Mas lembre-se que esse assunto é um assunto bem rico, você vai encontrar muitos textos na literatura, eu mesmo encontrei textos aí com mais de 100 anos de publicados e tal, e é bem gratificante quando a gente pode ver que esses conceitos todos já foram pensados há muito tempo atrás. E nos Estados Unidos, quando as lâmpadas elétricas surgiram, houve um boom, né, disso. Em 1906, por exemplo, deve ter sido um ano espetacular para a indústria das lâmpadas. Alguns dizem que esses níveis que nós temos hoje na nossa NHO e tal, ele na verdade é quase que uma imposição das empresas fabricantes de lâmpadas para ter ambientes bem iluminados e, consequentemente, vender mais lâmpadas, né? Tá? Isso é uma questão que se discute. Mas, de qualquer maneira, os números mostram também que um local pouco iluminado é um local que pode causar acidente. Então, é sempre aconselhável ter um ambiente bem iluminado. Eu espero que com essas informações eu tenha, pelo menos, despertado a curiosidade de você estudar essas normas e aplicar no seu ambiente de trabalho. O próximo vídeo eu vou falar sobre luminância, que são telas de vídeos, né, de computador, de celular, que nós usamos muito hoje. Então, dentro do meu conceito, eu creio que a questão da iluminância, ela está ficando cada vez mais no segundo e terceiro plano, porque nós já temos poucos trabalhos em que as pessoas dependem de um aclaramento na superfície de trabalho, no plano de trabalho.
né? A grande maioria dos trabalhadores hoje está olhando para uma tela iluminada. Então acho que essa é a tendência da gente analisar o ambiente de trabalho desse ponto de vista. Ok? Grande abraço para você e espero que você possa desenvolver o seu trabalho com sucesso. E aí pessoal, gostaram do vídeo sobre iluminância? Deu para fazer os comparativos aí com o vídeo anterior sobre iluminância e também luminância? Interessante o assunto, né? Fiquem ligados aí para o próximo vídeo, teremos mais novidades. Essa foi a 13ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Escreva no comentário também aqui embaixo o que acharam do vídeo. Um abraço e até mais.